Olá, queridos e queridas, sou Danilo Diniz Fernandes, advogado, especialista em direito de família e sucessões, e hoje eu venho trazer mais um tema para a nossa discussão. O tema hoje é o contrato de convivência. Contrato de convivência nada mais é do que um negócio jurídico firmado pelo casal, pelos conviventes, companheiros, qualquer que seja o nome dado. É o contrato que vai regular a relação para efeitos jurídicos da mesma. Esse contrato tem uma importância enorme, porque através desse contrato poderão ser colocadas cláusulas, regime de bens, diversas pormenores que a relação precisa estar bem estabelecida para que depois, ao final da relação, seja de forma voluntária ou involuntária, não apareçam diversas dores de cabeça. Uma das primeiras questões que podem ser definidas no contrato de convivência são os regimes de bens. O regime de bem que mais se adequa à realidade do casal. Os regimes de bens, nós temos 4 permitidos no nosso ordenamento jurídico, nas nossas leis, que são o regime de comunhão parcial de bens, separação total, comunhão universal ou participação final nos aquestos. Esses são os 4 regimes de bens. E nesse contrato de convivência que pode ser redigido pelo casal, pode constar lá o regime de bens que vai se adequar de melhor maneira à realidade do casal, porque cada casal tem uma realidade. Então é importante que seja definido um regime de bens que se adeque bem a essa realidade. É importante frisar aqui que o contrato de convivência, desde que assinado, seja reconhecido em cartório ou não, seja levado ao Poder Judiciário ou não, o regime de bens que for ali escolhido não retroage. Ele não tem efeito de voltar no tempo. O regime de bens, a partir do momento que é firmado o contrato, vai valer dali para frente. Dali para trás, o regime de bens que vai reger a relação para efeitos jurídicos é o regime da comunhão parcial de bens, porque esse é o regime que o ordenamento jurídico coloca para a união estável. A união estável, se não tiver formalizada e escolhido um novo regime de bens, o regime adotado pelo nosso ordenamento jurídico, pelas nossas leis, que já é previsto, é o regime da comunhão parcial de bens. Porém, como falei agora há pouco, é importante que o casal escolha o que vai se adequar melhor à sua realidade. Além do regime de bens, outra cláusula que pode ser colocada e que ultimamente tem sido visto bastante nos contratos de união estável é a cláusula da fidelidade. Essa cláusula, se o casal optar por colocá-la, pode colocá-la e colocar uma multa caso seja descumprida essa cláusula. Cláusula essa bem polêmica, porém muitos casais têm adotado essa cláusula e ao romper essa cláusula, qualquer que seja das partes do casal, essa parte que rompeu o contrato deverá pagar a outra parte a indenização prevista ali. Outra cláusula importante que pode ser colocada é a questão da pensão alimentícia ao final do contrato de união estável. Ao final dessa relação da união estável, pode ser colocada uma cláusula escrita sobre a pensão alimentícia que uma das partes pode dever à outra, pode ser por um tempo determinado até que a outra se recoloque no mercado de trabalho, caso não trabalhe, pode ser em questão dos filhos do casal, pode ser diversos termos que poderão ser colocados a pensão alimentícia ao final da união estável. Então, esses são alguns exemplos de cláusulas que podem ser colocadas no contrato de convivência. Lembrando bem que não podem ser colocadas nenhum tipo de cláusula que venha ser contra o nosso ordenamento jurídico. O negócio jurídico do contrato de convivência é um negócio jurídico, assim como os outros, que deve respeitar o nosso ordenamento jurídico. Caso esteja prevista alguma cláusula no contrato de convivência que vá contra o nosso ordenamento jurídico, obviamente essa cláusula será declarada inválida e ela não terá efeitos perante o Poder Judiciário.
Para finalizar, lembro que o contrato de convivência ele pode ser firmado entre as partes e colocado na gaveta, pode ser firmado entre as partes, ser reconhecido num cartório, pode ser firmado entre as partes e levado ao Poder Judiciário para o reconhecimento através da forma judicial. O importante é ter um contrato de convivência, para que lá na frente, na hora que a relação por alguma maneira, de forma voluntária ou involuntária, chegue ao fim, é importante que o casal conseguiu de alguma forma regrar, né? De alguma forma escolher pormenores de acordo com a sua relação, para que ao final da relação, que muitas das vezes já é um final traumático, seja possivelmente diminuído esses traumas que o final da relação pode causar. Então, contrato de convivência é um contrato de extrema importância que os casais devem firmar, geralmente com auxílio de um advogado, para ter o conhecimento da lei, principalmente um advogado especializado que possa orientar o casal as cláusulas que são possíveis de serem colocadas ou não. Então, esse é o contrato de convivência. Espero que tenham gostado do conteúdo. Por favor, curtam, compartilhem, comentem, deem sugestões de temas que vocês querem ver aqui no Instagram, no canal. Por favor, venham comigo para caminharmos juntos nessa jornada de construção desse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.